noite, galera do bem. Vocês estão bem? Eu deveria ter postado ontem o vídeo do estudo, mas acabei não conseguindo fazê-lo. E me expliquei em um outro vídeo extraordinário que fiz ontem. Até porque eu tenho deixado os meus problemas de lado para ajudar as outras pessoas. E até porque algumas pessoas dizem que crente não pode ter depressão. Alguns idiotas dizem isso, né? Como eu disse no vídeo de ontem, depressão é uma doença da alma. Você é crente, você tem depressão? Nossa, que estranho isso. Quisera eu que ninguém no mundo tivesse depressão, ninguém. Nem crentes e nem descrentes. Mas também não vou desejar que aquele crente que acha que a gente tem frescura tenha depressão. Mas vamos ao estudo, né? É isso que interessa. Vocês lembram que José se fez conhecer a seus irmãos e pediu que os seus irmãos voltassem imediatamente e buscassem seu pai. Nós estávamos no capítulo 45. Lá no fim do capítulo, diz assim, no verso 17. Disse então o faraó a José, deixa eu pôr os óculos, né? Senão não consigo, agora melhorou. Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres e seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E deram a notícia a Jacó: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e, vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Lindo, né? Então, Jacó agora vai sair da terra de Canaã, mas Jacó temeu deixar a terra de Canaã, porque Deus havia prometido para seu avô Abraão, para seu pai Isaque, e posteriormente prometeu a ele mesmo que daria aquela terra para ele, como possessão perpétua.
Agora, Jacó se vê indo embora de Canaã para o Egito. Jacó temia deixar a terra de Canaã, a terra de seus pais, que Deus lhe havia prometido, e imigrar com toda a sua família para o Egito. Ele tinha 130 anos de idade quando aconteceu a sua migração para o Egito. Sua emigração, para ser mais exato, né? Ir para o Egito significava ir para uma terra desconhecida, governada por um poderoso faraó. No entanto, isto era uma decisão certa, porque lá em Canaã e na terra toda havia fome. Jacó pegou toda a sua família, todos os seus bens e partiu em direção ao Egito. Mas passando por Berseba, o último lugar antes de sair de Canaã, ele parou e ofereceu sacrifícios a Deus. E Deus falou com Jacó durante uma visão. Deus disse a Jacó: pode ir, não tema, vá para o Egito. Eu estarei com você. E lá eu farei de você uma grande nação. Deus preparou uma terra fértil, a terra de Gósen, a melhor terra do Egito. Eles ficaram isolados durante 4 séculos ou 400 anos, se você preferir assim. Eles ficaram isolados dos povos idólatras que os rodeavam lá em Canaã. Foi por isso que Deus tirou eles de lá, porque eles estavam no meio de povo idólatra e também porque eles não conseguiriam se manter como nação. Era apenas uma família de 70 pessoas. Então ele precisava deste tempo. Então Deus prometeu acompanhá-lo e prometeu também que eles ficariam lá por 4 séculos e depois os tiraria de lá com mão poderosa. Eu fico imaginando quando Jacó chegou velhinho, 130 anos, na sua carruagem, 13 anos após a suposta morte de seu filho, ele encontra agora seu filho, o primeiro-ministro do Egito, e ele ainda vive mais alguns anos, e ele é bem cuidado, a família cresce grandemente, mas antes de Jacó chegar à terra de Gósen, ele precisava ter certeza, né? E Deus lhe deu a certeza. Deus prometeu que Jacó morreria na presença de seu filho José. Mas Jacó pediu a José que ele não fosse sepultado no Egito. Então, depois daquela visão, Jacó, confortado, foi para o Egito, seguiu sua viagem. Jacó teve 3 localidades que ele passou, que nós podemos dizer que cada localidade desta representa um nível espiritual de sua vida. Quando Jacó fugiu de seu irmão, ele foi para Harã. Jacó chegou em Harã com as mãos vazias, fugido
da casa do seu pai, era um homem de Deus, andando o seu próprio entendimento, fugindo das consequências de seus erros. Ele saiu de lá, de Harã, fugindo do seu sogro e temendo encontrar Esaú. Veja que interessante. Harã. Canaã, ele lutou com o Senhor. Era o homem de Deus lutando com suas próprias forças. Jacó lutou literalmente com Deus. Aí o Senhor o feriu fisicamente e ele teve que enfrentar desgosto com a maldade dos seus filhos. Vocês lembram em um vídeo sobre Diná? Eu não falei sobre Diná, eu só citei, mas ele teve desgosto porque seus filhos não eram pessoas de boa índole, tanto que venderam José e mentiram ao pai que José estava morto. E agora eles têm que levar Jacó para ver a cara de José, muito bem vivo, aliás. O Egito, agora pela primeira vez ele não estava fugindo, olha que interessante. Ele saiu da casa do seu pai, fugindo de Esaú. Ele saiu da casa do seu sogro, fugindo do seu sogro, a língua está enrolando, e temendo se encontrar com Esaú. Mas agora ele desce para o Egito e Deus disse para ele: você pode ir que eu vou com você. Ele não estava mais fugindo por causa de seus erros, nem andando confiante na força do homem, na força do seu braço. Mas agora, aos 130 anos, Jacó era o homem de Deus andando por fé e não por vista. Ele deixou a sua terra, Canaã, que Deus prometera dar a ele e à sua descendência. Ele deixou a sua terra e levou tudo o que tinha para uma terra estranha, porque este era o plano de Deus e Deus estava com Jacó. São fases da vida cristã e nós passamos muitas vezes por essas fases. Houve um tempo, naquele tempo em que conhecemos o Evangelho de Cristo e nos voltamos para Ele. Aí segue-se um período de luta em que nós pensamos ou pensávamos que podíamos vencer na vida usando nossas próprias forças. Talvez isso até durou por alguns anos. Depois chegou o tempo em que realmente crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e começamos a andar pela fé. Jacó levou para o Egito toda a sua descendência, bem como todo o seu gado e os bens adquiridos na terra de Canaã. Jacó chegou ao Egito em 70 pessoas, 70 descendentes de Jacó, compreendendo 12 filhos, uma filha, 53 netos, 4 bisnetos, 10 noras e toda a sua fortuna, todo o seu bem. Assim ele chegou ao Egito. Como eles não conheciam a terra para onde eles iam, Jacó mandou Judá ir na frente. Então ele foi na frente para se informar como chegar na terra de Gósen. Até porque um grande rebanho de ovelhas, vacas, cabras, camelos vinha com ele pelo caminho, ele não podia ficar errando pelo caminho. Eles chegaram até a terra de Gósen sem problema algum,
E depois José foi lá ver seu pai. Era uma planície muito fértil, a melhor parte da terra. Essa terra fica a leste do rio Nilo, onde Faraó mantinha seu gado. Faraó construiu ali uma cidade com o seu nome, sendo a região, por isso, chamada de Terra de Ramsés, no tempo de Moisés. José foi em seu carro magnífico encontrar-se com seu pai, e houve então um encontro muito emocional entre eles. Jacó declarou-se agora plenamente satisfeito, nada mais precisando desta vida. Depois disso, José foi avisar a Faraó que seu pai já estava no Egito, e Faraó fez questão de conhecer a Jacó. Jacó simplesmente se apresentou. Faraó perguntou sua idade. Ele respondeu sua idade. É interessante observar, quando o Faraó questiona qual é a sua idade, vejam o que ele responde. Quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu a Faraó: são 130 anos. Minha idade, ou melhor, minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação de meus antepassados. Eu estou achando aqui Jacó muito pessimista. Ele tinha 130 anos e disse que os anos deles não chegavam aos anos dos seus antepassados. Mas Jacó ainda viveu muito tempo. Eu acho que ele foi um pouco infeliz nessa resposta, mas ele que sabe quanto ele sofreu, né? Assim como eu sei o meu sofrimento e você sabe o seu. Então é isso. Jacó foi para o Egito e lá Jacó morreu, e ele fez com que José prometesse que ele não seria sepultado naquela terra. A fome perdurou por 7 anos. José cuidou de toda a sua família, exatamente como ele havia sonhado. E então Jacó faleceu. Jacó deu instruções a todos os seus filhos e fechou seus olhos. José o beijou, chorou muito, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai. 40 dias depois, até os egípcios choraram sua morte durante 70 dias. Passados os dias de luto, José disse a Faraó: se posso contar com a sua bondade, deixe-me ir sepultar meu pai na terra de Canaã. Jacó respondeu: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu e foi sepultar o seu pai. Eu não falei a idade de Jacó, né? Quando ele morreu. Ele tinha 170 anos, tá? Então ele conseguiu viver 40 anos ainda depois que ele reclamou que os dias dele foram poucos e maus.
Nesse tempo, o povo aumentou muito, a família de Jacó. Mas como eu já tomei muito tempo, eu disse que eu terminaria neste vídeo, nós vamos falar depois dos anos de peregrinação do povo de Israel no Egito. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã é quinta-feira, amanhã tem vídeo novamente, nós vamos terminar este assunto amanhã, ok? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.